Alan chegando essa semana no Mengão. Vamos falar sobre isso, vamos também falar sobre a situação de Dela Cruz. Vai vir, não vai vir? A gente vai trazer aqui para vocês essas notícias aqui do Mengão, né? Pós-vitória do Flamengo sobre o Grêmio ontem por 3-0 no estádio do Maracanã. Um show do nosso Flamengo, tá? Mas antes de trazer aqui notícias e informações do nosso Mengão, eu gostaria de fazer um pedido para vocês, tá? A gente tá na meta dos 1.000 e contamos muito com a sua participação. Fazendo o que primeiramente? Se inscrevendo no canal, deixe seu like também para incentivar, dar mais ainda relevância ao canal CL Nação Rubro-Negra, tá? Sempre ao final do vídeo, deixe seus comentários também, compartilhe o vídeo para amigos e amigas rubro-negras e não esqueça de ativar o sino da notificação, tá ok? Bom, ontem foi mais uma vitória do Flamengo, né? Flamengo que engrena, né? Uma sequência de vitórias, né? Ganhou aí do Vasco, ganhou do Racing, né? Ganhou, teve um outro time do Fluminense, né? E ganhou agora do Grêmio nesse domingo, né? Foi um jogo até animado, um jogo de muitas situações de gols, né? Tanto pro lado do Flamengo, tanto pro lado do Grêmio. Acho que tanto o torcedor do Flamengo quanto o torcedor do Grêmio, o torcedor do Grêmio não muito por causa da derrota, né? Mas eu acho que ontem a gente viu um jogo de duas equipes que buscavam o ataque, que buscavam fazer gols, né? E tudo mais. Tanto que o número de finalizações, tanto das duas equipes, foi altíssima, né? Então ontem foi um jogo muito animado para ambos os torcedores. Um jogo muito gostoso de se ver, né? Embora o sofrimento ali um pouco de situações de gol do Grêmio, situações de gol do Flamengo, né? Para ambos os torcedores. Então, assim, um jogo muito bom. Teve lei do ex, Cebolinha, né? Fazendo um gol ali, né? O Cebolinha que, cara, eu gostei muito assim do que o Cebolinha estava fazendo no jogo, principalmente no início, né? Meio que ali um elemento surpresa, né? Meio que jogando meio que com 9, né? Teve uma situação que ele até segurou demais a bola, tentou depois trazer para o lado ali para fazer um cruzamento, né? E teve o lance do Wesley, que mais uma vez ele tá ali centralizado, ele recebe ali mais que igual um atacante mesmo, um centroavante mesmo, né? O Wesley faz uma jogada, rouba a bola, faz uma jogada, dá o passe pro Cebolinha que sozinho ali, né? Cortou ainda e chutou pro gol. Então o Cebolinha ontem fez até uma partida muito boa ali no primeiro tempo, no segundo tempo sumiu um pouco, né? Uma ótima partida do Gerson, do Pulgar, os caras estão jogando demais, né? Foi assim uma partida muito boa, né, do Flamengo, em quesito eficiência, né? A gente sabe que a gente gosta de ver o Flamengo sempre propondo, sempre ali, igual fez com o Fluminense no primeiro jogo da Copa do Brasil, um jogo bem intenso, né? Não deixando o Fluminense respirar, né? Mas o que eu tô gostando mais assim nesse Flamengo, e que isso com certeza mudou muito do início do ano para cá, é a eficiência, né? O time que chega e mata, é fatal, tanto no contra-ataque, tanto nas roubadas de bola, né? Então ontem os dois gols, principalmente o gol do Everton Cebolinha e do Pedro, foi dois gols ali na marcação pressão, na roubada de bola. Perdeu a bola, recupera rápido e mata o jogo, né? Então assim, um Flamengo muito eficiente nas finalizações, está sendo fatal nas finalizações. Eu creio que agora que esse tempo, com essa data FIFA, que o Jorge Sampaoli vai ter para treinar, que vai ter para modificar ali certas situações, muitas coisas ele vai poder consertar os erros do Flamengo, principalmente defensivos, né? Erros ofensivos também, né? Eu acho que o Flamengo peca muito hoje na construção, principalmente ali na zaga. O Flamengo peca muito. Fabrício Bruno, Davi Luiz também. O Davi Luiz para mim é o único que tem um retoquinho ali refinado, inclusive boa partida ontem também do Davi Luiz, tá? Mas é o único ali entre os três zagueiros que tem um toque mais refinado, né? O Léo Pereira também peca às vezes também no passe. Então, assim, o Flamengo tem que melhorar muito a sua construção, a sua saída de bola vindo de trás, né? Porque o Jorge Sampaoli ele gosta de vir construindo de trás. Então, assim, o Flamengo tem que melhorar muito nesse aspecto. O único jogador que eu vejo que consegue dar uma construção melhor para o Flamengo é o Pulgar, né? O Pulgar, cara, é genial. Esse cara é genial, né? Ele consegue dar uma construção muito boa para o Flamengo, né? Eu creio que com o Alan vindo aí, né? Parece que o Alan, que a gente vai comentar daqui a pouco, pode estar chegando ainda essa semana no Flamengo. Com certeza muitas coisas devem melhorar, principalmente ali nessa parte, né, de construção do Flamengo, de transição, né, da defesa para o ataque, que hoje o Flamengo peca muito, né? Por isso que muitas das vezes a gente vê muitas bolas longas, tanto do Davi Luiz, tanto do Matheus Cunha, mas isso é treinamento, requer treinamento, requer constância, né? E o Jorge Sampaoli tendo isso agora nesses 10 dias, eu acho que, tipo assim, esses 10 dias é para poder colocar o Flamengo nos 80%. 100% mesmo é um ano de trabalho, um ano, né, para o Flamengo estar bem consistente mesmo, né?
é um ano de trabalho, né, ou mais aí pro Jorge Sampaoli. Mas o que importa é que o Flamengo tá vencendo, a eficiência do Flamengo, e se com certeza o Flamengo se manter eficiente, equilibrar ali defensivamente, que é um importante, a gente também não tomar gols. Como tá acontecendo nos últimos jogos, a gente não tem tomado tantos gols, embora a gente tomou um aí de pênalti, né, teve aquele do Racing também, mas não, o Flamengo vem equilibrando muito bem defensivamente, mas tendo essa eficiência, equilibrando o sistema defensivo, com certeza o Mengão vai brigar por título, tanto de Libertadores, tanto de Copa do Brasil também, que a gente está aí, né? Indo para as quartas de finais da Copa do Brasil, se classificando do Alcas, a gente vai para as oitavas de final da Copa Libertadores, e o brasileiro a gente já está em terceiro, né? O Botafogo é aquela companhia indesejada. Porque pra mim quem vai brigar por título mesmo é quem tá em segundo lugar, que é o Palmeiras, e quem tá em terceiro, que hoje é o Flamengo, após vencer ontem o Grêmio, tá bom? Então, um belo jogo ontem do Flamengo, vitória, 3 pontos conquistados, né? Agora é descansar aí, os jogadores vão descansar, né? E depois voltar aos treinamentos, que parece que o Jorge Sampaoli vai meter 2 turnos aí de treinamento, tá ok? Agora falando de mercado da bola, falando da situação tanto do Alan e do De La Cruz, vamos começar pelo Alan. Bom, o Atlético Mineiro vem numa crise financeira aí tremenda, né? É um dos clubes que mais deve aí no futebol brasileiro ao lado do Corinthians, deve cerca de 1 bi, 2 bi, né? Já na FIFA e pode a qualquer momento aí, né, tomar transfer ban, essas coisas todas por estar devendo, né? E tudo mais. E cara, assim, o Atlético agora também se encontra numa crise dentro de campo, né? O Cudê, que foi eliminado aí da Copa do Brasil pro Corinthians do Luxemburgo, que também não vem lá essas coisas, né? Aquilo tudo já foi ali já deixou um clima meio ruim para a continuação do Cudê, que já era ruim, mas o Cudê conseguiu uma sequência aí de vitórias e tudo mais, etc. Mas aí foi eliminado pro Corinthians, né? E agora teve a situação do jogo entre Atlético Mineiro e Bragantino, que foi empate de 1-1. E o Cudê, cara, pediu para sair. Muitos dizem que ele pediu para sair, né? Mas outros dizem que ele foi demitido, né? Tá uma discussão tremenda lá no Atlético se ele pediu para sair ou foi demitido, né? Com certeza isso vai parar na justiça, toda essa situação que tá rolando com o Cudê. E cara, o que tem a ver o Alan com essa saída do Cudê? Cara, o Cudê, desde que chegou, tá exigindo contratações. Inclusive teve uma polêmica, né, numa entrevista que ele deu, que ele pediu contratações e não chegou, né? E, cara, ele tá vendo jogadores saindo e não tá vendo jogadores chegando no Atlético Mineiro, né? E isso tá incomodando o treinador. Por exemplo, o Alan, que alguns torcedores do Flamengo criticam até a vinda dele, cara, eu acho até um absurdo criticar a vinda do Alan, sabe por quê? Porque o Alan é o segundo melhor jogador do Flamengo. O segundo melhor jogador do Atlético, muitos torcedores do Atlético Mineiro consideram, né? E alguns torcedores do Flamengo estão lá, não acham esse jogador todo. Gente, a torcida do Atlético está indignada pelo Alan tá saindo. E o Cudê, né? Essa saída do Cudê, o Alan com certeza tem muito a ver com isso. Entendeu? Porque ele tá vendo que os jogadores do Atlético estão saindo e o Atlético não tá repondo peças e ele tá querendo peças. Então, assim, com certeza a saída do Alan incentivou muito pro Cudê ou ter pedido demissão, né, ou ser demitido. Então, assim, galera, o Flamengo, essa contratação que com certeza deve ser concretizada essa semana entre Alan e Flamengo, cara, tá atacando uma crise lá no Atlético. Entendeu? Tá atacando uma crise lá no Atlético. O Alan tá fazendo um esforço tremendo para poder sair do Atlético e vir para o Flamengo, tá? Então, com certeza essa semana, a qualquer momento, até hoje mesmo, o Flamengo deve estar anunciando aí a vinda do Alan, tá? Cara, provavelmente é certo que o Alan venha. Muitos lá lá na mídia do Galo, muito também lá na imprensa lá de Belo Horizonte, se dão já como certo a vinda do Alan para o Flamengo, porque o jogador quer, irmão. E parece que tem o Atlético Mineiro está devendo o Alan algumas premiações também, então o jogador quer vir para o Flamengo, tá? Então o Alan, a qualquer momento aí, deve ser anunciado pelo Mengão. Agora a situação do De La Cruz é o seguinte: muitos se falam que o De La Cruz, né, deve vir caso se classifique para as oitavas de finais da Libertadores, né? Meu cachorro ali fazendo besteira. Caso ele se classifique para as oitavas de finais da Libertadores, tá? Porque é o seguinte, parece que o River tá querendo esfriar um pouco a situação, tá? Tá querendo acalmar um pouco as situações da negociação, até mesmo para não atrapalhar, tá? A vinda do... Atrapalhar a vinda não atrapalhar o jogo, a situação ali, né?
a classificação do River, não encher a cabeça do jogador demais, tá? Então assim, o que deve acontecer, galera? Pelo que parece, o que me soa, o que vai acontecer, tá? É que é o seguinte, o River Plate passando, ainda há sim possibilidade de o De La Cruz vir para o Flamengo, tá? Não há que não vai vir, porque o jogador quer. Assim como a situação do Alan lá, não falando que ele vai vir, pode ser que ele mude de ideia, mas assim como a situação do Alan lá no Atlético Mineiro, o De La Cruz ele quer vir para o Flamengo. Entendeu? Então isso pesa, galera. Isso pesa. Você ter um jogador ali satisfeito com a cabeça em outro lugar, pesa muito. Entendeu? Então, tipo assim, o De La Cruz quer vir para o Flamengo. Entendeu? Então, assim, o River Plate está tentando esfriar as negociações, está tentando deixar ali, né? Para não atrapalhar justamente nessa fase de grupos que o River Plate também tem que se classificar para as oitavas de finais. Entendeu? Então, assim, não é que as negociações acabaram, o Flamengo desistiu, não. Ainda tem negócio rolando, tá? O Flamengo quer muito contar com o De La Cruz e parece que o jogador está muito afim de vir também. Né? Mas essa situação de se classificar para a Libertadores e tudo mais dificulta muito, sim. Né? Ele já está vindo para o Flamengo, assim, né? Como o Alan, que já está chegando. Né? A situação do Alan é muito mais fácil do que, né? Se transparece ser muito mais fácil do que a situação do De La Cruz, tá ok? Então a situação para mim do River Plate com o De La Cruz e o Flamengo é essa, tá? É esfriar, esperar se classificar aí para as oitavas de final da Libertadores para assim continuar a negociação, para assim, né, quem sabe se concretizar, tá ok? Então para mim a situação é essa, envolvendo Flamengo, River Plate e De La Cruz, tá ok? Bom, essas são as notícias aqui no Mengão, espero que vocês tenham gostado, tá? Essas notícias e informações que nós trouxemos aqui. Bom, peço mais uma vez, se inscreva no canal, estamos na meta dos 1000, contamos com a sua participação, deixe seu like também, tá bom? Compartilhe o vídeo para amigos e amigas rubro-negras e não esqueça de ativar o sino da notificação. Saudações rubro-negras.